Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso programa de número 89. E estamos aqui muito bem acompanhados do Paulo Neto e também do nosso convidado especial da noite de hoje, o Alaor Borges, que vai falar sobre o tema Cartas Consoladoras. Mas antes de começarmos esse bate-papo, essa conversa com o Alaor, vamos aqui cumprimentar o Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Alaô. Vamos ver o pessoal do chat aí. Boa noite, Liliane, Dinaldo, Cláudio, Fernanda, Lúcia. Libne, é isso mesmo? Libne? É, deve ser, né? Boa noite a todos. E aí, vamos nos colocar aí à disposição para ouvir o Alaô. Eu acho que é um tema muito interessante também, né? E eu acrescentaria mais, né? Eu acho que a parte consoladora do espiritismo, quem faz é o Alaô. Nós não fazemos, não, tá certo? Porque o que eu sempre falo é o seguinte, Arthur. Se chega uma pessoa que perdeu um parente querido, você fala assim, não, você tem que entender que ele vive do outro lado, não vai adiantar nada, cara. Agora, se ele recebe uma comunicação que nela ele identifica do parente, cara, isso é a glória. Ele não precisa, eu brinco assim, não precisa nem se transformar em espírito. Se ele acreditar que a vida continua, já ganhamos. Mas é esse que é o trabalho que eu acho importante. Quem dera que toda casa tivesse um médium com as qualidades para produzir um trabalho desse, que infelizmente é muito específico, né? Mas estamos aí, então, de braço aberto para receber o nosso companheiro Alaor Borges. Com certeza, vai ser algo muito interessante, muito produtivo. E, inicialmente, né, desejamos dar boas-vindas ao Alaor, pela primeira vez aqui no nosso programa, já está convidado para outras oportunidades. E, Alaor, gostaria que você, inicialmente, né, se apresentasse para o nosso público, que, obviamente, pode ser que haja ainda pessoas que não conheçam você e também o seu trabalho. Então, boa noite, Arthur, boa noite, Paulo Neto, né? Para nós é uma alegria estarmos aqui participando desse programa. Então, inicialmente, nos apresentando, né, como foi solicitado, meu nome é Alaor Borges Júnior, eu moro na cidade de Uberaba, nós fundamos uma casa espírita que se chama Lar Espírita Irmã Valquíria, e eu trabalho na área da psicografia, né? Já agora em maio vai fazer 43 anos já no trabalho da psicografia, né? E é mais ou menos isso. E sempre que pode, eu participo de palestras, né? Porque eu gosto muito de estudar espiritismo e compartilhar, né? Na medida do possível. Que maravilha! 43 anos, né? Não é pouco tempo, né? Realmente é um longo tempo aí de serviços prestados à doutrina espírita. Então, você, além, né, de fazer os trabalhos como médium, então você também trabalha na seara espírita como divulgador. Você faz palestras, estudos. Isso. Nós fazemos palestras, estudos, né, coordenamos trabalhos de estudos aqui na cidade de Uberaba, né, e o trabalho da psicografia também toma, assim, um grande tempo da gente, né, além de atender caravanas aqui na cidade de Uberaba, nós também fazemos várias viagens em várias partes do Brasil, né, convidado por alguns companheiros espíritas, inclusive tem várias casas espíritas que virou tradição, né? Todos os anos, na medida do possível, nós retornamos, porque nós temos também uma limitação, graças a Deus, ainda trabalhamos profissionalmente, né? E a gente tenta conciliar o trabalho profissional com as atividades espíritas, com as viagens, enfim, né? Perfeito, perfeito. E, Alaor, nós tivemos aqui recentemente, né, o Guilherme Velho, que todos conhecem, né, assim como outros confrades que fizeram parte da equipe. Ele nos veio, né, falar sobre as questões das cartas consoladoras que algumas pessoas
andaram dizendo ser capazes de produzir através da mediunidade, mas que, na verdade, foi aí, infelizmente, descoberto que não eram cartas verídicas, né? Assim, não eram trabalhos verdadeiros na área da mediunidade. O que você poderia nos dizer acerca, assim, das medidas que você, enquanto médium, toma para que o seu trabalho seja realmente envolvido em credibilidade, né? Porque, infelizmente, às vezes os justos acabam pagando pelos pecadores, porque isso, infelizmente, acabou lançando uma sombra sobre esse tipo de trabalho, e quem trabalha direitinho, né, acabou ficando meio assim. Então, o que você diria acerca disso? O que um médium pode fazer para que seu trabalho seja coroado aí de respeitabilidade, que é o que acontece no seu caso? Olha, eu acredito que todos os médios, né, deveriam pautar as nossas atividades, as nossas diretrizes, correspondendo às expectativas que Jesus tem de nós, né? Então, o nosso trabalho tem que ser direcionado para as diretrizes de Jesus. E eu diria também que o trabalho nosso, ele tem que ser o mais natural possível. E eu me lembro de uma fala de Chico Xavier, que, na realidade, traduz isso, traduz o respeito que a gente tem que ter pelo plano espiritual, direcionando esses trabalhos, que é aquela frase do Chico, o telefone toca de lá para cá, né? Então, esse toca de lá para cá quer dizer o quê? Quer traduzir espontaneidade, quer traduzir hierarquia que existe no plano espiritual, né? Porque, na realidade, o médium, ele é apenas um membro, um integrante de todo esse contexto, mas o trabalho, na realidade, das cartas pertence ao plano espiritual, né? É o plano espiritual que define quem vai comunicar, quem não vai comunicar, quando vai comunicar, né? Então, o que eu tenho feito é isso, é tentar respeitar, vamos dizer assim, esse limite que eu tenho, porque, na realidade, o plano espiritual é que direciona e é que dirige. Eu procuro fazer isso. E procuro seguir também as orientações de Emmanuel. A mediunidade deve ser tão natural quanto o ar que respiramos. É isso que eu tenho procurado fazer. Agora, a questão da credibilidade, né? Ela vem mesmo com o tempo, né? É com o tempo, é através das cartas, é através das recepções que vai tendo, né? Das apreciações dos familiares que vão recebendo. Essa credibilidade é fruto do tempo mesmo, né? Perfeito. E você é solicitada, por exemplo, alguma informação anterior aos parentes? Que tipo de informação você coleta, se coleta, antes do início dos trabalhos? Então, recentemente, só para ilustrar mais o assunto, recentemente uma senhora, que ela tem costume de ir à nossa casa com caravana, diante da impossibilidade que existe de eu atender o grupo dela, devido ao meu trabalho profissional, ela perguntou para minha esposa se ela não poderia mandar os nomes dos solicitantes, os nomes dos desencarnados, de maneira antecipada para mim, né, para que eu pudesse receber essas mensagens em caráter particular na minha casa, e mesmo que eu não tivesse presente, a minha esposa entregar para eles. Assim, respeitosamente, eu disse que não, nós não fazemos esse tipo de trabalho, né? Não, nós não coletamos nenhuma informação prévia, por exemplo, igual no caso dessa senhora, já houve pessoas que vai vir de caravana, vamos supor, daqui 2 meses, e pergunta, eu já te mando os nomes? Não, nunca pego o nome antecipado nesse sentido, não. Na hora do trabalho, sim. Na hora do trabalho, que está acontecendo o trabalho, o nosso trabalho da psicografia ele tem 2 etapas. Uma etapa é aquela que as pessoas, de maneira imprópria, chamam de entrevista, mas que nós preferimos usar o termo acolhimento. A primeira etapa é essa.
A segunda etapa é a psicografia propriamente dita em público, né? É a realização da psicografia. Nessa primeira etapa, nós fazemos um trabalho nos moldes que Chico Xavier fazia. Chico Xavier, para quem não sabe, atendia em média de 60 pessoas. Ele atendia um por um, né? Às vezes fazia algumas anotações, às vezes perguntava algumas coisas, às vezes não perguntava nada, né? Então, o trabalho nosso é desse jeito. Às vezes a gente pergunta alguma coisa básica, o nome de quem está querendo a mensagem, o nome do desencarnado, às vezes perguntando de que faleceu, às vezes perguntando se tem algum irmão, a gente anota, às vezes não pergunta, às vezes fala, né? O Chico, por exemplo, mais falava do que perguntava. Tem ocasiões, tem trabalhos que a gente mais fala do que pergunta alguma coisa, mas é muito relativo, né? Cada trabalho de psicografia tem as suas particularidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Paulo? Em relação a essas pessoas que você conversa com elas, há sempre mensagem para essas pessoas ou pode acontecer de pessoas que você conversou e não tem mensagem para elas? Sim, as pessoas que conversam comigo, por exemplo, geralmente a gente faz uma sessão de psicografia, nós atendemos em média de 100 pessoas, de 100 a 120 no máximo. Essas 100 pessoas vão passar por mim ali, só que não quer dizer que todas vão receber. Eu costumo dizer assim que parece um jogo de loteria, né? Por exemplo, 100 pessoas interessadas, vem 5, 6 mensagens, 7, né, 8, às vezes até menos. Então, não são todos que vão receber. E acontece, as pessoas, mesmo passando por lá, conversando comigo, nem todas recebem, não, tá? Não, isso é interessante, porque mesmo que você pegue alguma informação das pessoas que passam por lá, de 100 você não vai guardar. Tá certo? Não, verdade. Entendeu? Não tem jeito. Então, esse que é o ponto. Então, a informação tá lá, você não vai utilizar necessariamente no processo, né? Vai passar, fulano deu o nome, o parente tal. Você não tem como fazer essa associação pelo número de pessoas. Não tem, é impossível. É verdade. Né, Arthur? Sem dúvida. E, inclusive, tem uma pergunta aqui da Lúcia Alves, né, que ela questiona: pode receber cartas sem que seja feito algum pedido na sessão já pré-marcada? Olha, pode sim, mas tem que ser um médio, assim, de uma capacidade mediúnica maior, né? No meu caso, assim, com toda sinceridade, eu já recebi alguma coisa espontânea, assim, a pessoa dá nome, mais no começo dos trabalhos. Eu sempre vou citar Chico Xavier, que para mim é um mestre, né? Um mestre, para mim, a maior expressão de médium dedicado ao trabalho com Jesus é Chico. Então, Chico Xavier, ele recebia, mesmo que as pessoas não passassem por ele, ou não dessem nome. Eu me lembro de um caso que aconteceu, muito interessante. Uma pessoa chegou e colocou um envelope no bolso dele. E depois do trabalho da psicografia, ele lia o nome e, às vezes, procurava ver se a pessoa estava ali e tal. E aí ele chamava, ninguém respondia. Aí uma pessoa ideou e perguntou para ele: Chico, dá uma olhada naquele envelope. Aí ele abriu o envelope e era exatamente aquele espírito que alguém tinha pedido, a mãe não pôde ficar, acho que estava no hotel e tal, e a mensagem veio. Então, com o Chico, sim, vinha muitas mensagens espontâneas, né? Mas o que eu posso dizer, eu me incluo aí, eu me incluo primeiro da fila. Nós que estamos trabalhando hoje com a área da psicografia, de mensagem familiar, vamos dizer assim, que nós somos assim, eu costumo dizer isso. Por exemplo, você pega uma rede de transmissora de televisão muito famosa, né? Vamos dar um exemplo aí, né? A Globo, por exemplo. E você pega, por exemplo, uma rede de televisão, aqui em Uberaba tinha, uma rede de televisão assim, não vou dizer clandestina, mas bem simples, bem arcaica. Nós, os médios da atualidade, somos bem simples, bem arcaicos, e nós chegamos aos pés do Chico com esse trabalho das cartas. É isso que as pessoas precisam entender, e os próprios médios também se conscientizar disso. Nós fazemos um trabalho, mas um trabalho bem mais modesto, um trabalho bem mais limitado, né? Eu me incluo aí, primeiro da lista.
E como que começou esse seu trabalho? Como é que despontou a sua mediunidade, Alaor? Então, quando eu tinha de 16 para 17 anos, eu sempre fui católico, de família católica, frequentava a igreja, né? E quando eu estava com 16 anos, o meu irmão, o irmão consanguíneo, ele ele começou a ter algumas manifestações mediúnicas, e ele chegou aí numa médium, e às vezes ele vinha contando para nós, né, das experiências dele, e eu zombava, né, zombava. Eu sempre tive uma característica muito incrédula, né, Tomé, né, tem que ver para quê, para crer. E então ele comentava, eu zombava, brincava, e teve uma noite, né, que eu brinquei muito, zombei muito, simulava que estava incorporando, e ele me alertando para tomar cuidado, né? E à noite, pela madrugada, eu vi, assim, naquele estado de torpor, né? Eu vi meu irmão aos pés da minha cama, acompanhado de um senhor. E eu me lembro que naquela noite eu tive uma crise assim de tremedeira, tremia muito, sentia arrepios, e amanheceu o dia, amanheci com o corpo todo doendo, tudo estranho, cabeça ruim, e eu fui falar com meu irmão. Aí ele falou: você fica brincando, isso deve ser alguma coisa mediúnica. Aí eu perguntei para minha mãe, falei assim: mamãe, estava frio essa noite, eu tive tremedeira e tal. Ela falou assim: não, estava um calor danado. E eu perguntei para o meu irmão o que ele estava fazendo no pé da minha cama. Ele falou: não, eu não estava no pé da sua cama. Então, foi uma experiência mediúnica. E aí, nesse mesmo dia, eu comecei a sentir mal. Aí me levou no centro espírita. E, por sinal, esse centro que me levaram era uma mistura de Allan Kardec com Umbanda, né? E nesse primeiro dia que eu fui, eu tive incorporações. Eu incorporei espírito. E uma coisa assim, uma particularidade. Eu funcionei como médium de psicofonia inconsciente. Eu perdi a consciência durante o processo. Hoje é consciente. E começou aí, no caso, foi pela psicofonia. Depois, com o tempo, logo depois de uns 2, 3 meses, 4 meses, quando eu comecei a me dedicar ao trabalho na Casa Espírita, participando dos trabalhos de obsessão, né? Aí começou a surgir a psicografia de maneira espontânea. E outra curiosidade, também experimentei no começo a psicografia mecânica. Os espíritos pegavam na mão, sentia perfeitamente pegando na mão, escrevendo. Também hoje mudou, já não é mais assim. Hoje é mais a psicografia semimecânica, às vezes misturada com intuitiva. Então, tudo começou aí. A psicografia das cartas consoladoras, propriamente ditas, né? Elas só foram aparecer depois de 20 anos de psicografia, depois de 20 anos de exercício, né? E elas apareceram espontâneas. Às vezes eu estava participando de alguma sessão no centro, de repente sentava uma pessoa e eu sentia uma presença perto dele. A pessoa falava o nome, o espírito falava o nome, mas geralmente falava só o primeiro nome. Por exemplo, eu sou o João, eu sou avô daquela pessoa. Eu ia lá e confirmava. Você tem um avô que chama João? Eu falei: tenho. Aí ele me dava o nome completo, eu perguntava qual que era o nome dele. Aí vinha a mensagem no final, começou assim. E depois que os espíritos direcionou para esse trabalho, assim, esse trabalho de ter esse contato, né, esse acolhimento, os espíritos dizem, a nossa benfeitora espiritual, ela costuma dizer que o trabalho da psicografia propriamente dita, ele começa ali, na hora do acolhimento. Lá na mesa é apenas um complemento, porque é nesse momento que as faculdades mediúnicas, elas se desabrocham, as percepções se afloram e acontecem muitas coisas ali naquela sala, naquele momento, como acontecia com o Chico. Às vezes citar nomes, né, nomes de avós presentes, ou de repente os espíritos deixar a gente ver uma cena do acidente, enfim, isso já aconteceu várias vezes. É mais ou menos isso. Muito interessante. Fernando Linhares faz uma pergunta aqui: como é a reação das pessoas que não recebem as cartas? Cobram justificativas? Aceitam de primeira? Olha, as reações são diversas. A gente vê pessoas saírem borradas. Eu lembro de uma mãe
de uma mãe que colocou o dedo no meu rosto, na minha cara, né? Eu lembro de pessoas aqui mesmo na cidade de Uberaba, eu não esqueço desse detalhe. A minha filha estava numa fila de supermercado para comprar alguma coisa e tinha 3 pessoas na fila. Aí as pessoas começaram a falar mal de mim. E a minha filha é meio explosiva, tem um estopim meio curto, né? Aí elas começaram a falar mal de mim. Falaram assim, o médium ali de baixo, né? Porque a nossa casa espírita é aqui perto mesmo, né? Da nossa casa. O médium lá só recebe mensagem para quem tem carrão, para quem é rico. Você nunca viu uma pessoa de chinelinho, uma pessoa simples receber? Isso aí não corresponde à verdade. Então, as reações são as mais variadas possíveis. Tem gente que cobra, tem gente que chora. Há pouco tempo eu fui informado que tem uma pessoa do nosso grupo, frequenta lá, ela já recebeu mensagem do pai, da mãe, e o marido já faleceu faz uns 4, 5 anos. Ela nunca recebe, tenta e não consegue. Recentemente, uma pessoa comentou que ela iria deixar de frequentar a casa porque não está recebendo mensagem. Então, as reações são várias, né? Mas não depende de nós. Sempre eu vou usar essa frase, o telefone toca de lá para cá. Se tocar, a gente vai procurar atender, né? As pessoas pensam que o médium necessariamente vai fazer com que o espírito se comunique, né? Enquanto não depende da vontade do médium, né? Depende das condições e da vontade do próprio espírito, né? Como nós temos a questão também, Arthur, que muitas vezes o próprio espírito não está em condições de se manifestar. Exato. Tá? Pela situação de prisão mental em alguma situação da vida dele, sei lá, né? E como é que você vai... Não tem jeito? Então, as pessoas não entendem isso, né? E aí, eu acho que funciona o que a gente chama do egoísmo, né? A pessoa quer saber do dela, né? O parente dela manifestando. Do outro não quer nem saber, né? Não manifestou o meu, eu não gostei. Então, cara, pelo amor de Deus. É difícil, viu? É espinhosa a sua tarefa, cara, pode ter certeza. É verdade. A Lúcia Alves também me pergunta aqui, como você fica quando está psicografando? Apaga ou sabe o que está escrevendo? Você vê o espírito ao seu lado nessa hora? Então, em certa ocasião, eu não sei se vocês chegaram a conhecê-lo, uma pessoa que eu admiro muito mesmo, né, desencarnou, continuo admirando ele, o Dr. Jorge Andréa, que foi um médico, psiquiatra na cidade do Rio de Janeiro, um cientista do espiritismo, né, um estudioso profundo. Certa ocasião, eu pedi para fazer uma pergunta para ele, um outro médico, amigo nosso, ele fez a pergunta. Eu disse para ele o seguinte, por que durante o processo da psicografia, quando está acontecendo a psicografia, o ato da psicografia, eu tenho consciência do que está acontecendo. Terminou, eu não lembro qual espírito que escreveu, eu não lembro o que foi escrito, eu tenho que ler para saber, tenho que ler como qualquer pessoa está pegando um livro pela primeira vez para ler o que foi escrito. Não me recordo. Mas durante o processo eu tenho consciência. Por exemplo, se você está fazendo, não tem problema para mim, para alguns médios sim, para mim não. Se no momento da psicografia você está fazendo uma palestra ali, eu estou psicografando, a hora que você está fazendo a palestra eu tenho consciência. Acabou a psicografia, não lembro nada do que você falou. Se chegaram em mim e falaram, você viu o Arthur falando? Ele falou sobre, não sei de que ele falou. Aí eu perguntei para o Dr. Jorge Andréa, o Dr. Jorge Andréa falou que era a maior prova que estava acontecendo um processo de alteração da consciência. Então, hoje em dia, eu não sei se aquele momento que eu estou ciente do que está acontecendo, se é o espírito que está escrevendo, que está ciente do que está acontecendo ali em volta, ou é eu. Creio que não seja eu, porque depois eu não lembro de mais nada. Então, durante a psicografia, eu tenho consciência sim, só que eu percebo que depende de cada trabalho. Eu percebo que existe, às vezes, um aprofundamento do próprio transe, fica mais aprofundado. Tem ocasiões que eu vejo o espírito escrevendo, tem ocasiões que eu não vejo nada, não sinto nada, às vezes nem sinto a presença. É estranho falar isso, mas é assim que acontece, tá? Então é bem variado. Cada
cada trabalho de psicografia tem as suas particularidades, e não depende do médium. E eu queria dizer, por exemplo, aí eu lembro de Chico de novo, Chico Xavier, o médium precisa alcançar um estado que chama flexibilidade mediúnica. O que é a flexibilidade mediúnica? O médium se colocar à disposição da espiritualidade. O Chico, acontecia isso. O Chico trabalhava como médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Então, os espíritos iriam avaliar qual que era a melhor maneira de ele trabalhar ali naquele momento, e ele correspondia exatamente, com eficiência, a cada estado que eles preferiam. Então, o médium precisa procurar ser assim também, né? Através do exercício, da espontaneidade, enfim. Olá, você já recebeu alguma mensagem que a assinatura do espírito manifestante conferiu com a assinatura dele como quando vivo? Já recebi várias, Uhum. mas são raras. Sim. Várias que eu estou dizendo aí, sei lá, umas 10, não sei quantas, mas são raras. Inclusive, existe uma, até faz parte de um livro que o Guilherme Velho, publicou. Existe uma bem interessante. Essa psicografia foi por volta do ano de 2000, 2001, na cidade de São Paulo. Uma senhora que até frequentava o centro espírita que eu fui, ela recebeu mensagem da mãe. E assim que eu retornei para Uberaba, ela mandou para eu ver, né? Ela comentou, nossa, foi impressionante a assinatura da minha mãe. E ela mandou para eu ver. Depois, posteriormente, ela comentou comigo que eles estavam num processo de fazer inventário e precisava de uma assinatura da mãe. Usar a assinatura da própria psicografia, o cartório reconheceu firma. Bem interessante. Né? Que isso! É bem interessante. O Guilherme tem até um material falando sobre isso. Então, acontece de vez em quando. Não é com frequência, mas acontece. Às vezes acontece. Muito bom. Bem, não vamos pular a pergunta de ninguém, mas vamos deixar essa questão da pesquisa mediúnica um pouquinho mais para o final. Enquanto isso, o Dinaldo está perguntando o seguinte: já aconteceu de algum espírito tentar se passar por um parente de alguma das pessoas presentes? Olha, muito embora eu já ouvi esse tipo de comentário, até mesmo em trabalho nosso, que nós estávamos realizando, eu posso dizer o seguinte: diante de um trabalho onde prepondera a seriedade, o respeito, o desinteresse, né, a conexão com o plano espiritual, o envolvimento da espiritualidade superior, com certeza eles não iriam permitir que isso acontecesse, tá? Então, nos nossos trabalhos, nunca isso aconteceu, graças a Deus. Mas nós iniciamos esse trabalho pensando em Jesus, envolvido em Jesus, pedindo a proteção da espiritualidade maior, né? E sem dizer que o médium também tem o seu benfeitor espiritual, né? Que coordena as atividades, que aconselha, enfim. Graças a Deus nunca aconteceu conosco, não, tá? Não é permitido, né? A própria espiritualidade veda, né? Esse tipo de coisa. Olha, eu queria lembrar, Arthur, você e o Paulo Neto, vocês com certeza devem conhecer, porque eu sei que vocês são estudiosos, aquele fato que aconteceu com o Chico, né? Que envolveu lá o David Nasser, né? E aquele outro escritor, que eles tentaram se passar por repórteres estrangeiros, né? Então, na realidade, eles tentaram, mas o que aconteceu? No final, o Emmanuel fez uma dedicatória de livro para eles e pôs exatamente o nome deles, o nome correto deles, né? Então, é um exemplo, né? Com o Chico ali, né? Isso aconteceu. E o médium confiando na espiritualidade maior, com certeza não vai ter esses problemas, tem um amparo, enfim, né? Bem, então vamos lá. Liliane Carê faz a seguinte pergunta: como foi para ele passar pela experiência da pesquisa mediúnica junto aos pesquisadores? Inclusive, um deles está aqui conosco, o Guilherme Velho. Acabei de colocar o boa noite dele na tela.
como que foi a experiência? Tá. Então, foi assim, foi uma experiência muito importante, né, que acrescentou muito aprendizado para mim também, né, na condição de médico psicógrafo. Eu percebi claramente os meus limites como médium, né, percebi também a importância da confiança no plano espiritual, né, e percebi também que, apesar que o Dr. Alexander, na época, ele fez esse comentário comigo, quando nós nos encontramos antes do trabalho, né, lá na cidade de Juiz de Fora, ele disse, olha, os pesquisadores chegaram à conclusão que quanto mais eles deixarem os médios, as pessoas que estão sendo pesquisadas no seu ambiente, é mais produtivo, né? E ele tentou realmente me deixar no meu ambiente de costume, de trabalho mediúnico, né? Foi um pouco diferente, porque quando eu estou fazendo esse trabalho da psicografia, eu atendo individualmente cada pessoa, mas eu atendo sozinho, não fica ninguém perto de mim, né? Não fica ninguém comigo. E no dia da entrevista, ficou do meu lado o Dr. Alexander, na minha frente tinha uma outra pesquisadora, atrás de mim tinha pessoas com câmera, ligado em mim tinha câmera também, tinha aparelho ligado em mim, tinha microfone, tinha um punhado de coisas, não era o meu ambiente de costume, não nego que eu fiquei tenso. E eu tenho diabetes, e teve alguns momentos que eu falava assim para o Dr. Alexander, não, ele perguntou para mim, você quer ir no banheiro, quer fazer alguma coisa antes de começar o trabalho? Eu falei para ele, não, doutor, eu costumo ir depois no final. Aí eu vi que ele ficou meio assim, aí ele perguntou de novo, você quer ir ao banheiro e tal? Eu falei, não, no final eu vou. Aí ele depois falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, no final você não vai poder ir, você vai ter que ir agora. E agora você vai e uma pessoa vai te acompanhar, você não pode ir sozinho. A hora que você sair daqui, você vai ficar o tempo que você achar que tem que ficar aqui, fazer sua prece, o que você está acostumado. Nós vamos ficar aqui do seu lado, e onde você for, a gente vai atrás. Tá bom. Aí fui no banheiro, a pessoa foi comigo e tal, né? E depois, na hora que acabamos a parte que a gente chama de acolhimento, alguns de entrevista, aí a gente foi para a sala onde seria a reunião pública. E lá na reunião pública, bastante tenso. As pessoas te olhando, assim, diferente, porque era um trabalho de pesquisa e as pessoas sabiam disso. Aí na frente, nas cadeiras da frente, a gente só via universitários, alunos de medicina, alunos de enfermagem, pessoas na mais alta graduação que vocês imaginam, né, para lá de PhD, enfim, e médico, biólogo, psicólogo, todo mundo ali participando do trabalho. E durante a psicografia, minha esposa foi comigo, a hora que a gente termina a psicografia, geralmente a gente põe mensagens na mesa, depois alguém numera, eles já pegaram da minha esposa, não permitiu que ninguém pusesse a mão, levou para uma sala lá, para dentro, segundo eles foram escanear, chamar a família, alguma coisa, depois que entregava para a gente. Então, foi um trabalho assim, olha, eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, o Dr. Alexander e a equipe dele está de parabéns, porque é um trabalho extremamente sério, um trabalho extremamente respeitoso, em momento algum tem nenhuma queixa a fazer do Dr. Alexander, da equipe dele, me respeitaram muito, respeitaram o nosso trabalho, então, só gratidão por ele. E graças a Deus eles chegaram à conclusão no trabalho que realmente, né, existem evidências ali que aqueles espíritos foram ali e se comunicaram. E foi uma experiência tensa também, porque geralmente quando eu viajo, eu aviso para minha família que fica aqui, filhas, né, eu tenho filhas, 2 filhas. Então, quando eu fui viajar, minha filha perguntou, onde você vai? Qual que é o telefone? Nada disso podia dar, não tinha telefone onde eu ia, não sabia se ia ficar em hotel que era, que cidade que era, eu não sabia o nome do centro espírita que eu ia, tanto é que a hora que eu cheguei no centro espírita, o doutor Alexandre falou assim para mim, você não para cumprimentar ninguém, não fica olhando para ninguém, ninguém vai chegar em você, porque ninguém está autorizado, ninguém sabe de onde você você não precisa falar de onde você não fala nada, só participa do trabalho e tal. E foi assim, e graças a Deus, deu tudo certo.
né? Deu tudo certo. Além de mim, foram mais 2 outros médicos que participaram ali daquele trabalho de pesquisa, enfim, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, sim. Mas foi um trabalho bem tenso mesmo. Você pode ver, né, Paulo, que foi num ambiente completamente controlado e até mesmo antes de chegar no ambiente já estava tudo controlado. E você também está de parabéns, Lau, porque nem todo mundo se coloca à disposição de um trabalho desse, né? Pessoal, geralmente os médicos têm dúvida deles mesmos, né? Esse é o grande problema. Então, se eu vou lá para dar espetáculo negativo, ele não vai querer. Então, você enfrentou uma barra, sim, com certeza, com coragem. E por isso você está de parabéns. Se colocar à disposição e deixar acontecer, né? Como diz o outro. Graças a Deus, deu tudo certo, né? E foi um trabalho bom, né? E a gente agradece novamente ao doutor Alexander pela seriedade com que ele leva esses temas aí, né? Uma seriedade na pesquisa, a equipe dele, enfim, né? Então, foi um trabalho muito bom. E qual a sua visão, Alaor, no geral, né? Como você vê a importância desse tipo de trabalho que você acabou de mencionar para a própria trabalho mediúnico, para o próprio, enfim, para o próprio movimento espírita? Seria algo que você recomendaria a outros médios que se submetam quando forem convidados? Olha, essa questão, eu acredito que é uma questão, assim, muito particular, né? Aceitar ou não, muito particular da própria pessoa, né? Eu diria que, mesmo que, de repente, uma pessoa não aceite, não quer dizer, às vezes, que ela não é uma pessoa séria, comprometida no movimento, comprometida na área da mediunidade, né? Vai depender de muitas coisas. Tem pessoas, sei lá, que não fica à vontade ou não quer participar, né? Mas, assim, eu penso, se a pessoa tem um trabalho sério, se a pessoa não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho que ela executa, se ela confia na presença da espiritualidade maior, se ela pudesse aceitar, seria bom, né? Seria uma contribuição, né, para o movimento espírita, né? A gente lembra que o Chico participou de algumas experiências, né? Ele chegou a participar, já chegaram a medir a aura dele, né? Já chegaram a monitorar ele em trabalho de psicografia, fazendo eletroencefalograma, né? Ele já participou de alguma coisa nesse sentido. Em Pedro Leopoldo, na época, ele chegou a se submeter a um repórter que fez várias experiências com ele, tem até lançado em livros, e uma das experiências bem interessantes que fez com ele, às vezes o repórter perguntava em inglês para o espírito, para o Chico, né, mediunizado ali, e o espírito respondia em inglês, e houve um momento lá que a gente vê a humildade do espírito e também do médium. Houve um momento lá que fizeram uma pergunta em alemão. O Emmanuel respondeu que não conhecia aquela língua, por isso que ele não iria responder em alemão, né? Então, ele se submeteu, sim, a experiências e tal, né? Então, se o médium puder, para contribuir, né? Eu acho que nada impede, seria interessante mesmo, né? Sim. Mas, se ele não quiser, se ele preferir, não quiser, não aceitar, e, de repente, o trabalho dele, o fruto do trabalho dele, as evidências levam a crer que realmente aquilo é verdadeiro, né? Também não vai desmerecer o trabalho dele, né? É assim que eu penso. Ainda dentro dessa mesma temática, Leliane Careira pergunta: e qual foi o critério utilizado para definir que a mensagem era autêntica? Olha, eu, sinceramente, eu não conheço, assim, as minudências da pesquisa, enfim. Olha, eu acredito que, pelo que a gente viu mais ou menos, no resultado, foi publicado em revista científica, né? Em revista do exterior, né? Acho que é dos Estados Unidos, né?
eu acredito, ele comentou comigo, por exemplo, quando a gente, antes de fazer essa pesquisa, ele queria, por exemplo, entender assim, ele deixou eu fazer do jeito que eu estou acostumado. A pessoa entra, se eu achasse necessário perguntar alguma coisa, eu iria perguntar e tal. Então, uma das coisas que ele comentou comigo, ele queria ver até que ponto essas mensagens, elas vinham acrescidas de informações que não foi passada para o médium. Então, um dos critérios, talvez seja esse, e talvez seja também o que ele presenciou ali na hora do acolhimento, né? Porque é comum acontecer percepções, o médium ouvir nomes, ou ver cenas, enfim. Acredito que seja o próprio conteúdo da psicografia, né? Acredito que seja isso. Informações que tem dentro de uma mensagem que você não sabe, e ninguém que está lá presente não sabe, e os parentes vão confirmar. Ah, o vovô fulano de tal, você sabe qual é o nome do avô dele, o apelido do avô? Não sabe. Aí sai a mensagem. Aí vai com alguém da família, aí, você tem um avô? Tem. Como é que é o apelido dele? E tal, aí fechou. É mais ou menos alguma coisa nesse sentido, pessoal, porque senão não tem jeito. Mais ou menos isso. Por exemplo, eu sempre gosto de fazer o comentário a respeito dessa mensagem, ela me toca muito, é bem emocionante essa mensagem que nós recebemos, acho que o ano passado, na cidade de Acarati, no Ceará, né? Um rapaz, ele estava presente com a mãe, né? Para participar do trabalho, enfim, e ele queria mensagem do irmão. E o irmão manda mensagem, e tem um episódio lá na mensagem, quando ele manda para o irmão, ele cita uma cena do filme Velozes e Furiosos, né? E aí, depois, a mãe, inclusive, mandou os áudios, o pesquisador mandou para mim ouvir e tal. E lá ele cita a cena do filme, e aí pergunta para ele, porque a reação deles foi muito, assim, ficou muito emocionado quando ele citou. Aí ela comenta que eles assistiram juntos todas as cenas dos filmes, né? Velozes e Furiosos assistiram juntos e tal, gostavam muito, e ele cita uma cena do filme. Quer dizer, é uma evidência, né? Sim. É uma comprovação que é ele que estava comunicando, né? Então é mais ou menos isso. Essas evidências, esses sinais, às vezes aparece, né? Às vezes aparece, às vezes não aparece, e é assim que acontece. Teria alguma outra mensagem que você teria sido o intermediário que impressionou pela riqueza de detalhes até a você mesmo? Sim, tem várias, né? Eu lembro de uma vez, já há alguns anos, uma senhora de Poços de Caldas, ela entrou não, na realidade não é Poços de Caldas, não, Taubaté. Ela entrou no trabalho, naquela sala que a gente faz as entrevistas, acolhimento, entre aspas, ela entrou e eu fui ouvindo uma sequência de nomes, aí fui perguntando, eu, entre aspas, tá? Os próprios espíritos que estão ali presentes. Eu perguntei para ela vários nomes, e todos os nomes que eu perguntei estavam lá fora esperando ela sair, que era a mãe, era a irmã, era a avó, estava tudo lá fora esperando, que queria a mensagem daquela pessoa, né? Aí ela até brincou comigo, nossa, daqui a pouco você vai citar minha família inteira, essas pessoas que você está falando, tá tudo ali fora, aguardando. Então, na Bahia, até comentei esse fato ontem com os amigos lá na reunião de estudo, né, que eles estavam tocando nesse assunto. Na Bahia, recebi uma mensagem de uma menininha que acho que morreu de câncer, ela devia ter uns 3 ou 4 aninhos, e tem um determinado momento na psicografia que ela cita para a mãe assim, mãe, aqui também eu ganhei um cachorrinho, ele chama Fofo. Aí, a hora que terminou a psicografia, a mãe me procurou e falou assim para mim, olha, porque ela chorou muito, né, na hora que houve essa citação. Aí ela falou assim para mim, olha, a cachorrinha que ela tinha aqui era Fofa, e ela desencarnou há poucos dias, será que é a mesma? Então era o nome do cachorrinho dela mesmo, que ela tinha aqui na Terra, encarnado, a menina desencarnou, logo depois o cachorrinho desencarnou também. Aí a mãe veio me perguntar, será que é a mesma cachorra? Que é o mesmo nome, é muita coincidência, né?
Então, tem vários detalhes, várias coisas interessantes. Quando a gente vai lembrando assim, lembro também desse, eu também não me esqueço, porque foi assim, um desfecho muito triste. Uma senhora que era delegada na cidade de São Paulo, ela teve um desentendimento com a filha, por causa de um namorado, enfim, ela não aprovava o namoro da filha, né? Uma adolescente. E um belo dia ela chegou e começou a discutir com a filha pegou uma bolsa dela que estava em cima do guarda-roupa, bolsa da mãe. E na bolsa da mãe tinha uma arma. A mãe, preocupada que ela ia fazer alguma coisa com a arma, de repente, tirar a própria vida, não sei, né? A mãe foi tentar desarmar ela e acabou matando ela. E quando a gente recebeu essa mensagem em São Paulo, enquanto a gente ia lendo a mensagem, a mãe ficou de joelhos, assim, diante da plateia, até acabar a mensagem e tal. E depois, na hora que acabou a psicografia, ela veio até a nós, e aí, na mensagem tinha uma particularidade, e eu mostrei para ela, falei, isso aqui significa alguma coisa para a senhora? A menina chamava Fernanda, ela pôs Fê, e pôs um acento circunflexo e mais 2 no ar, 2 ou 3 no ar. Ela falou assim, era característica dela. Aí depois ela contou que houve um episódio na escola que eles estavam pinchando lá os muros, alguma coisa, e tinha a assinatura da filha dela com esses 3 acentos circunflexos no ar. Aí ela falou, era característica da minha filha. Então tem vários, né? Daria livros, assim, de estudos mesmo sobre esse assunto, né? Muitíssimo interessante. Paulo, alguma pergunta? Não. Tudo bem. E, Alaor, já como divulgador, você tem algum canal no YouTube, alguma rede social que as pessoas possam assistir as suas palestras? Gostaria de divulgar? Olha, eu sempre comento com os amigos mais íntimos, que eu não tenho rede social, né? Não tenho nenhuma rede social. Não tenho Instagram, não tenho nada. Não tenho canal, não tenho nada não, tá? Nem agenda. O pessoal cobra agenda, às vezes, onde que eu vou estar, como é que é os trabalhos. Eu não tenho redes sociais. Porque, na realidade, esse trabalho que eu faço de lives ou de algum estudo para algumas pessoas que nos pedem, enfim, ou aqui mesmo, né, em Uberaba, são trabalhos, assim, de uma expressão menor, né, não é nada, assim, para se divulgar, assim, a nível do Brasil, enfim, né, então é por isso que a gente não tem rede social, não, nenhum canal, nenhum contato, não. E como essas pessoas chegam até você para tentar obter uma psicografia de um ente querido? Como é que isso se processa? Tem algum lugar, um centro específico, um dia da semana? Então, aqui em Uberaba nós temos uma casa espírita, né, que nós fundamos, e nessa casa espírita, semanalmente, acontecem as reuniões, regularmente, né, todas as quintas-feiras, a partir de 18 horas, para quem tem interesse em psicografia, né. E quando nós somos convidados para participar de algum trabalho fora também de psicografia, também é dentro de uma casa espírita, né, no horário próprio, no local apropriado, enfim, né. Já houve algumas ocasiões de não ser dentro de uma casa espírita, num auditório, enfim, mas sempre que possível a gente prioriza a casa espírita mesmo. Então, em Uberaba a gente tem uma casa espírita que a gente faz esse trabalho de maneira regular. E como que as pessoas chegam? Através da própria divulgação não nossa. Todo o material nosso que existe na internet, enfim, foram postados por pessoas que participaram dos trabalhos ou das casas onde visitamos, né? Eu, pessoalmente, nunca postei nada, não. Tá? Perfeito. Então, a gente está vendo aí, né, Paulo? A seriedade do trabalho. Importante. E essa tem uns aí e outros só quer like, né? É uma pena, né? É uma pena mesmo, mas...
E por isso que a gente diz, né, que a gente gosta também de, embora o programa seja polêmica espírita, a gente também dá esse espaço e devemos dar sempre espaço, né, para os bons exemplos, para quem realmente encara a coisa com seriedade, que o próprio espiritismo exija, né? Bem, Alaor, o que você nos diria, né, para finalizarmos aí em relação à própria doutrina espírita, né, como realmente essa ferramenta de consolação, né? Porque a gente sabe que também conhecendo o espiritismo, a gente sabe que ninguém morre, né? E durante o seu trabalho, vocês procuram também passar para as pessoas essa ideia de se instruírem dentro da doutrina espírita? Olha, no trabalho das cartas consoladoras, propriamente dito, eu percebo que os espíritos, né, a espiritualidade maior, respeita muito as pessoas. Elas nunca sugerem que a pessoa mude de religião por ter recebido essa ou aquela carta, que a pessoa mude de postura, né? Eles sempre, eles sempre respeitam essa questão, né? E é assim que nós temos feito da nossa parte. A gente procura respeitar as pessoas. Tanto é que na nossa casa, graças a Deus, a gente tem pessoas, porque a gente tem um trabalho social bastante intenso, então a gente tem pessoas que são evangélicas, que vão lá se beneficiar da nossa farmácia comunitária, do atendimento médico, né? Às vezes se beneficiar de uma sopa, ou de uma distribuição de pães, enfim, ou brinquedos para os seus filhos, enfim. Então, a nossa casa, graças a Deus, ela está de portas não abertas, escancaradas, né? Para acolher essas pessoas com todo amor, com todo carinho. Então, nos nossos trabalhos, a gente nunca sugere, nunca incentiva que essa ou aquela pessoa queira mudar de religião, não. A gente respeita e a gente vai acolher ela ali, né? Primeiro enxergando ali uma alma, né? Um ser humano eterno, né? E não uma nomenclatura ou religiosa, né? Desse tipo. Mesmo porque se o trabalha no centro espírita, se ela realmente se interessar, ela vai voltar ao centro espírita, né? Numa outra oportunidade e vai tentar, né? Conhecer mais do espiritismo, né? Então acaba, eu acho que realmente indo por aí, né? Muito Exatamente, e geralmente voltam, né? Geralmente voltam, geralmente a gente conhece vários exemplos conosco mesmo, com o Chico, né? A pessoa volta, a pessoa se transforma, a pessoa vira espírita e vai trabalhar, e um trabalho intenso, né? Na área da caridade, no trabalho social, enfim, né? E você possui colaboradores, pessoas que te ajudam de alguma maneira, assim, de maneira mais direta? Então, eu aprendi com o Chico Xavier que o médium ele faz parte de uma equipe, né? Ele nunca trabalha sozinho, né? É até inconveniente que ele trabalhe sozinho. Sim, nós temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe que nos ajuda, por exemplo, quando a gente vai fazer o trabalho da psicografia aqui em Uberaba, né? Tem uma pessoa que fica ali na porta, atendendo as pessoas, a pessoa entra, fecha a porta, abre a porta. Tem pessoas que, durante o processo que está acontecendo a psicografia, a pessoa está fazendo uma palestra, né? Tem uma pessoa nos auxiliando, puxando as folhas, porque eu não escrevo sozinho, né? Não tenho condições por causa do trânsito. Então, e depois, no final, antigamente a gente fazia a tradução, as pessoas faziam a tradução do que foi escrito, né? Hoje em dia a gente não precisa mais, a gente grava, a gente entrega a mensagem na mão da pessoa, né? E manda um áudio também através do próprio celular para a pessoa, o áudio daquela psicografia. Então, tem pessoas que nos ajudam nesse sentido, mas quando nós viajamos, nós vamos acompanhados só por uma pessoa mesmo. Para quê? Até para não ser tão dispendioso para a cidade que está nos convidando, para a casa que está nos convidando, né? Imagina você ir com a equipe, levar 10 pessoas, imagina pagar.
a despesa da pessoa, né? Fica complicado, fica inviável, né? Geralmente nós vamos só com uma pessoa só nesses trabalhos, só mais uma pessoa da equipe, geralmente a minha esposa ou minha cunhada. Sim. Muito bom. Paulo, comentários e considerações finais. Assim, a percepção que a gente tem, Arthur, é que o trabalho é sério mesmo, né? E tá aí uma pessoa séria que desenvolve esse trabalho. E essa seriedade aí no trabalho mediúnico, de certa forma, bem, entre aspas, virou uma propaganda para a própria doutrina, quer queira ou não, tá? Porque quem chega vai observar esses detalhezinhos, né? E vai perceber que a coisa é séria, e aí sim que ele vai adentrar a doutrina de uma forma mais efetiva, embora, como a Laura disse, não é a intenção nossa esse tipo de trabalho. O mais importante de tudo, que eu acho, é o consolo que a pessoa tem em relação à carta que ele recebeu e a convicção, assim, absoluta de que a vida continua. Isso que é o mais importante. E aí, Laura, então, você está de parabéns pelo seu trabalho. Agradecemos a sua presença no nosso Polêmica Espírita e as portas, com certeza, estarão sempre abertas, caso queira voltar. Muito obrigado, viu? E não esqueça de me incluir nas orações de vocês, como disse o Arthur, né? Não, acho que foi até você. Esse trabalho é um trabalho, assim, difícil, né? Muito cercado de exigências, né? Então, ore sempre por nós, pelo nosso trabalho, tá? Tá bom? Muito bom, perfeito. Bem, não temos mais nenhuma pergunta, né? Obviamente a gente faz uma seleção aí de perguntas que sejam mais pertinentes, né, ao momento. E realmente só temos a agradecer ao Alaor, né, que já faz esse trabalho há tanto tempo, com tanta sinceridade, né, com tanta simplicidade, né, com ética, e realmente a gente tem que valorizar, né, esse tipo de postura tão necessária ao nosso movimento espírita e à causa espírita, né? Então, agradecemos a ele mais uma vez por essa oportunidade, né, que nos deu aí, por uma hora que seja, né, de detalhar aí sobre o seu trabalho, a questão mesmo do exame pelo qual passou, né, por meio lá dos pesquisadores. E gostaria que o Alaor, então, fizesse suas palavras finais, então, para que a gente possa, então, encerrar o nosso Polêmica Espírita de hoje. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Arthur pelo convite, né? Agradecer ao Paulo Neto e dizer que é um prazer conhecê-lo pessoalmente. A gente conversa de vez em quando por e-mails, né? Sempre me atendeu com o maior carinho, com o maior respeito, né? Quando eu perguntei alguma coisa para ele sobre os estudos que eu pretendia fazer, né? E queria também divulgar de novo esse material dele, as pessoas que estão nos ouvindo aí, tá? Aquele trabalho dele, aquele artigo sobre a identidade do espírito de verdade, né? Quem seria ele? E sobre o tema possessão também, tá? E outros artigos mais que ele tem. Então, seria bom consultar, né? Esses artigos dele. E agradecer a vocês, e agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo, e lembrar que o nosso objetivo, pelo menos o meu aqui na Terra, né? É procurar sempre me colocar em condições para a espiritualidade maior nos utilizar, né? Nessa parte do consolo, como diz o nosso irmão Arthur, né? Recentemente, um amigo nos disse algo que nos deixou assim, bastante sensibilizado. Ele comenta, né, que esse trabalho de conforto, de confortar os corações, é um trabalho entre os dois planos, né? Então, imagina a alegria, a gratificação que a gente sente quando percebe que uma mãe é confortada, e não só a mãe, imagina, a mãe é confortada, a mãe revive. Nós já pegamos casos que a mãe, por exemplo, literalmente ressuscita, né? Sai do fundo do poço, encontra chão novamente. Imagina a alegria entre os dois planos. Do outro plano, o filho também que comunicou, que também consegue se ficar
com o seu emotivo, seu emocional estabilizado, né? Então, é um trabalho muito gratificante, né? Muito mesmo. O Chico dizia que o trabalho que mais gratificava ele como médium era o trabalho das cartas consoladoras, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, até mesmo no meio espírita, esse trabalho às vezes é criticado, né? Mas nós vamos continuar trabalhando, e o que importa é as pessoas se sentirem confortadas, né? E para finalizar, eu lembro de uma amiga aqui da cidade de Uberaba mesmo, médium também, uma pessoa muito séria, muito comprometida. Uma vez ela disse para nós que o trabalho da psicografia com cartas consoladoras é um trabalho de jogar o orgulho no lixo. E é verdade, é um trabalho de jogar o orgulho no lixo, né? Eu lembro que o próprio Chico, hein, já teve a ocasião da pessoa pegar, rasgar uma carta, jogar na cara dele, né? Algumas pessoas falar para outros médios que ia jogar no lixo, enfim, é um trabalho assim, que tem, né, esses espinhos, entre aspas, mas o mais importante, é gratificante. E aconteça o que acontecer, nós vamos ficar firmes no nosso trabalho, né, firme na doutrina espírita, contribuindo na medida do possível com a divulgação da doutrina, enfim, né, e que Deus possa nos abençoar, nos proteger, né, e mais uma vez eu agradeço a você, agradeço ao Paulo Neto, e as pessoas também que estão nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe. Isso aí. Então, chegamos ao final do nosso Polêmica Espírita de número 89, com o Alaor Borges. Quem gostou, dá aí o seu joinha, né, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhem também para as pessoas que vocês acharem que possam se interessar pelo tema. E, né, Paulo, daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Uma boa noite para vocês, bom descanso e até a outra quarta-feira, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.